Imagina achar, esquecido no banheiro do seu trabalho, um caderno com anotações detalhadas sobre a sua rotina, seu horário, seu trajeto, até por onde você volta para casa. Essa é uma história fictícia, criada para te prender do início ao fim. Fica agora com o relato. Eu trabalho de zelador noturno, num posto de gasolina há 4 anos. Conto isso porque preciso que você entenda o tipo de rotina que eu tinha antes daquela noite de maio. Rotina de quem conhece cada metro quadrado do lugar onde trabalha. Cada lâmpada que pisca, cada torneira que pinga, cada horário que o movimento aumenta e diminui. Meu nome é Anderson. Tenho 29 anos. Sou de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, que não vou citar o nome por motivo que você vai entender ao longo dessa história. O posto fica na beira de uma rodovia federal, ponto de passagem entre 2 cidades maiores. Movimento constante de caminhão e de carro de viagem. Faço o turno da meia-noite às 8 da manhã. Limpeza dos banheiros, da loja de conveniência, da área de pista, manutenção básica e apoio ao atendente noturno quando precisa. O atendente da época se chamava Wagner. 35 anos, trabalhava no posto há mais tempo que eu, do tipo quieto que faz o trabalho e não cria caso. A gente não era amigo próximo, mas se respeitava. Trocava informação sobre o turno, dividia o café da madrugada, conversava sobre time de futebol, quando o movimento permitia. O posto tinha layout simples. Pista de abastecimento na frente, loja de conveniência no meio, banheiros no fundo, separados por um corredor estreito que dava acesso também ao depósito. Os banheiros eram 2, masculino e feminino, lado a lado, com porta de acesso pelo corredor. Eu limpava os 2 a cada 2 horas durante o turno, era parte do protocolo do posto. Naquela quinta-feira de maio, durante a limpeza das 2 da manhã, encontrei o caderno. Estava em cima da pia do banheiro masculino. Caderno simples, capa preta, espiral, do tipo que se compra em qualquer papelaria por poucos reais. Alguém tinha esquecido. Não era a primeira vez que cliente esquecia coisa no banheiro. Carteira, óculos, telefone. Geralmente eu deixava na recepção para caso a pessoa voltasse procurando. Peguei o caderno para levar até a recepção. E foi aí que abri para ver se tinha algum nome ou contato dentro. A primeira página tinha uma data. A data daquela mesma semana. E embaixo da data, uma frase. Turno da noite começa às 23h40. Atendente chega 5 minutos antes para trocar de roupa. Fiquei parado no banheiro, com o caderno aberto na mão por um tempo que não consigo calcular direito. A primeira frase já tinha me deixado desconfortável, mas pensei que podia ser a anotação de algum funcionário de outro turno. Algum tipo de controle de horário que a gerência tinha pedido e que eu não sabia. Virei a página. A segunda página tinha outra data, 2 dias antes da primeira, e uma lista. Zelador faz ronda dos banheiros de 2 em 2 horas. Horários observados nos últimos 10 dias. 00:15, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Eram exatamente os horários da minha ronda. Não aproximados, exatos. Com variação de minutos que correspondia ao que eu realmente fazia. Porque às vezes eu adiantava ou atrasava uns 10 minutos, dependendo do movimento da loja. Virei mais uma página. Câmera do corredor cobre a entrada dos 2 banheiros, mas tem ângulo morto na parede do lado do depósito. Testado 3 vezes em horários diferentes. Confirmado. Eu sabia daquele ângulo morto. Era assunto recorrente entre os funcionários, porque a câmera tinha sido instalada há anos e nunca tinha sido ajustada depois de uma reforma no corredor que mudou a posição da parede do depósito. Era informação que só quem trabalhava ali ou que passava muito tempo observando o posto poderia saber. Fechei o caderno. Fiquei parado, olhando para a capa preta por um momento, sentindo aquela sensação que sobe pelo estômago quando você entende que está vendo algo que não devia existir. Voltei para o corredor.
O posto estava quase vazio àquela hora. Só um caminhoneiro dormindo no banco do caminhão estacionado na pista e Wagner atrás do balcão, olhando para o celular. Fui até ele. Wagner, vem aqui um minuto. Ele levantou os olhos, viu minha expressão e largou o celular na hora. Que foi? Coloquei o caderno em cima do balcão. Achei isso no banheiro masculino. Acho que você precisa ler. Wagner pegou o caderno e abriu na primeira página. Vi o rosto dele mudar conforme lia. Não foi mudança brusca. Foi gradual, como alguém que está percebendo aos poucos que o que está na frente é mais sério do que parecia no primeiro segundo. Ele virou a página, leu a segunda, depois a terceira. Isso é sobre nós, ele disse, sem levantar os olhos. É sobre o posto, sobre a rotina. Ele continuou virando páginas. Cada uma tinha data, e cada data tinha observações. Algumas eram sobre horário de movimento, outras sobre os funcionários, outras sobre o próprio posto, estrutura, iluminação, pontos de acesso. Numa das páginas, perto da metade do caderno, havia uma anotação diferente. Não era sobre rotina. Funcionário do turno da noite, o mais alto, magro, usa boné cinza. Mora a 2 quarteirões do posto, na rua que faz esquina com a igreja. Sai do trabalho às 8 da manhã. Vai direto para casa, geralmente a pé. Eu sou alto, sou magro. E uso um boné cinza desde que entrei naquele posto, porque era o único que eu tinha para trabalho, e moro mesmo a 2 quarteirões, na rua da igreja. Wagner levantou os olhos do caderno e me olhou. Anderson, isso é você. Fiquei sem conseguir responder por um segundo. Peguei o caderno de volta e li a página de novo, devagar, tentando achar algum detalhe que tornasse aquilo menos certo do que parecia. Não tinha. Era exatamente o meu trajeto, exatamente o meu horário, exatamente a roupa que eu usava naquela época. Tem mais alguma coisa sobre mim? Perguntei, com a voz mais baixa do que eu pretendia. Wagner pegou o caderno de volta e começou a virar as páginas mais rápido, procurando. Encontrou outra, 3 páginas depois. Anderson sai sempre pela porta dos fundos quando termina o turno, não pela porta da frente. Motivo desconhecido. Verificar se há padrão nos dias da semana. Era verdade. Eu saía pela porta dos fundos porque dava direto para a rua de casa, era mais curto. Não tinha motivo nenhum, além de praticidade. Mas alguém tinha notado. E tinha escrito que ia verificar se havia padrão. Wagner colocou o caderno em cima do balcão e ficou olhando para ele como quem não quer mais tocar. A gente precisa chamar alguém, ele disse. O gerente? E talvez a polícia também. Eram quase 3 da manhã. O gerente do posto, um homem chamado Sebastião, não atendia ligação de madrugada, a não ser que fosse emergência grave. Isso já estava estabelecido desde que eu comecei a trabalhar lá. Mas aquilo parecia exatamente o tipo de coisa que justificava quebrar essa regra. Wagner ligou. Demorou 4 toques para Sebastião atender, voz de quem tinha acabado de ser tirado do sono. Wagner, que horas são essas? Seu Sebastião, desculpa o horário. A gente encontrou um caderno aqui no posto. Tem anotações sobre a rotina, sobre os horários, sobre a câmera. Tem coisa sobre o Anderson também, endereço, trajeto, tudo. Houve um silêncio do outro lado. Longo o suficiente para Wagner perguntar se ele ainda estava na linha. Tô aqui, Sebastião respondeu, e a voz dele agora estava completamente diferente, sem sono nenhum. Vocês ainda estão no posto? Estamos. Não saiam de dentro da loja. Eu já chego. Desligou. Wagner olhou para mim. Ele falou para não sairmos da loja. Eu ouvi. Os dois ficamos parados perto do balcão, olhando de vez em quando para o corredor escuro que dava acesso aos banheiros, como se algo pudesse aparecer ali a qualquer momento. Não aparecia nada, claro. Era só um corredor vazio, com a luz fluorescente piscando de leve, do jeito que sempre fazia, mas naquela noite parecia diferente.
Sebastião chegou em 20 minutos, ainda de pijama por baixo do casaco, com o cabelo desarrumado. Entrou direto, sem nem olhar para a pista, foi até o balcão e pegou o caderno. Leu em silêncio por quase 10 minutos, página por página, sem pressa. Quando terminou, fechou o caderno e ficou olhando para a capa preta por um momento. Eu já vi um caderno assim antes, ele disse. Wagner e eu trocamos olhar. Como assim, já viu? Perguntei. Sebastião não respondeu na hora. Olhou para mim, depois para Wagner e depois para a porta de entrada do posto, como se estivesse verificando se tinha alguém chegando. Faz uns 3 anos, antes de vocês dois trabalharem aqui. Sebastião sentou numa das cadeiras da área de café e pediu que a gente sentasse também. Há uns 3 anos, ele começou, a gente teve um problema parecido, diferente, mas parecido. Ele contou que na época havia outro atendente noturno, um homem chamado Edmilson, que tinha trabalhado no posto por uns 2 anos. Edmilson tinha encontrado também no banheiro um caderno parecido com aquele, capa preta, espiral, com anotações sobre o posto. Mas naquela época, Sebastião disse, as anotações não eram sobre rotina, eram sobre o Edmilson especificamente. Onde ele morava, com quem ele andava, que horas saía, que carro a namorada dele dirigia. E o que aconteceu? Wagner perguntou. Sebastião ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse decidindo o quanto contar. O Edmilson levou para a polícia. Eles abriram um registro, mas não conseguiram identificar quem tinha escrito. Achamos que era algum cliente que tinha alguma obsessão, sei lá. Edmilson ficou assustado, pediu transferência para outro posto da rede, numa cidade vizinha. E o caderno? Ficou com a polícia. Nunca mais ouvi falar do assunto depois disso. Ficamos em silêncio por um momento. Eu estava pensando numa coisa que Sebastião ainda não tinha dito e que eu precisava perguntar. Seu Sebastião. O Edmilson, depois que ele saiu daqui, você sabe se aconteceu mais alguma coisa com ele? No posto novo ou na vida dele? Sebastião me olhou. A expressão dele mudou de um jeito que eu não gostei. Por que você está perguntando isso? Porque se aquele caderno de 3 anos atrás era sobre uma pessoa específica e essa pessoa saiu e agora tem outro caderno sobre outra pessoa específica, que sou eu. Não terminei a frase. Não precisei. Sebastião ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois falou com a voz mais baixa do que antes. Eu não sei o que aconteceu com o Edmilson depois. A gente perdeu contato. Mas... Ele parou. Mas o quê? Wagner perguntou. Mas a transferência dele foi pedida com urgência e na semana antes dele sair, alguém tinha riscado os pneus do carro dele no estacionamento de noite. Ficamos os 3 em silêncio por um tempo depois daquilo. Eu estava tentando organizar na cabeça o que aquela informação significava. Se o padrão se repetia e Sebastião parecia achar que sim, então o que tinha acontecido com o Edmilson não tinha sido apenas observação. Tinha sido escalada. Primeiro o caderno, depois algo mais direto. E agora era a minha vez de ser a pessoa do caderno. O senhor falou que vai chamar a polícia, eu disse. Vou, mas... Sebastião hesitou. Da última vez, a polícia não conseguiu nada. Sem câmera que mostrasse quem deixou o caderno, sem testemunha, eles registraram e ficou nisso. Então, o que a gente faz? Sebastião ficou olhando para o caderno, que estava em cima da mesa entre os 3. Primeiro, a gente revisa as câmeras dessa noite, quem entrou no banheiro masculino nas últimas horas. Foi até o computador atrás do balcão que tinha acesso ao sistema de câmeras do posto. Eu e Wagner fomos atrás. A câmera do corredor mostrava a entrada dos banheiros, mas como o caderno mesmo dizia, tinha um ângulo morto, perto da parede do depósito. Não cobria completamente a porta do banheiro masculino. Sebastião voltou a gravação até a última vez que eu tinha limpado o banheiro, por volta da meia-noite. A partir daí, foi passando em velocidade rápida. Durante mais de 1 hora, ninguém entrou no banheiro masculino.
até as 1h22 da manhã. Um homem entrou no corredor. A imagem era de cima, mostrava o topo da cabeça e os ombros. Vestia um casaco escuro, capuz levantado. Andava devagar, sem pressa. Entrou no banheiro masculino. Ficou lá dentro por 7 minutos. Saiu, ainda com o capuz levantado, e foi em direção à porta dos fundos do posto. Não a porta de entrada principal, a porta dos fundos, a mesma que eu usava todos os dias para ir para casa. Sebastião pausou a imagem no momento em que o homem chegava perto da porta. E foi exatamente nesse ponto, por causa do ângulo da câmera e da posição da cabeça dele, que conseguimos ver, por menos de 1 segundo, o rosto. Não era cliente que eu reconhecesse, mas era alguém que eu já tinha visto antes. Levei uns 3 segundos para conectar o rosto da câmera com onde eu tinha visto aquela pessoa antes. Não era cliente frequente do posto. Não era morador do bairro que eu conhecia de passagem. Era alguém que eu tinha visto especificamente naquele posto, em horário específico, de forma que tinha ficado na memória, não por motivo óbvio, mas por um detalhe pequeno que na hora eu tinha notado e esquecido. Tinha me feito uma pergunta. Isso era o que eu lembrava. Não a pergunta em si ainda, mas que tinha feito uma pergunta que me pareceu fora de lugar na hora. Naquele momento em que vi o rosto na câmera, a sensação de onde eu tinha visto aquela pessoa voltou antes das palavras voltarem. Fiquei olhando para a tela parada com o rosto dele congelado no canto da imagem. "Você conhece?" Sebastião perguntou. "Já vi. Deixa eu pensar." Wagner foi buscar café. Sebastião ficou parado ao meu lado olhando para a tela. O posto estava completamente vazio naquele horário. Só nós 3 dentro da loja e o silêncio de rodovia de madrugada lá fora. Fui tentando reconstruir. Quando é que alguém faz uma pergunta fora de lugar num posto de beira de rodovia? Quando a pergunta não é sobre o preço do combustível, não é sobre onde fica o banheiro, não é sobre se tem café. E então lembrei. Umas 2 semanas antes, numa noite de terça, um homem tinha entrado na loja enquanto eu limpava o corredor dos banheiros. Não tinha ido ao banheiro. Tinha ficado parado perto da prateleira de salgadinho por um tempo que era mais longo que o necessário para escolher salgadinho. E quando eu passei por ele com o carrinho de limpeza, ele tinha virado a cabeça na minha direção e perguntado com um tom que na hora eu achei só estranho: "Você é o zelador da noite?" Tinha respondido que sim. Ele tinha assentido como quem confirma a informação que já sabia e saído da loja sem comprar nada. Na hora eu tinha pensado que era algum fiscalizador do posto, alguma coisa administrativa, que eu não tinha sido informado. Depois, esqueci completamente. Agora eu estava olhando para o rosto dele parado, numa câmera de segurança, às 1h22 da manhã, saindo pelo banheiro masculino com um caderno que tinha meu endereço anotado. "Ele veio aqui há 2 semanas", eu disse. Me perguntou se eu era o zelador da noite. Sebastião ficou em silêncio por um segundo. "Ele te confirmou." "O quê?" "Ele estava verificando se você era quem ele achava que você era, confirmando pessoalmente antes de deixar o caderno." A pergunta que ficou depois que eu contei para o Sebastião era a mais difícil. Por que eu? Não no sentido emocional, do tipo por que eu merecia isso ou o que eu tinha feito de errado, mas no sentido lógico. O que havia em mim, ou no meu trabalho, ou na minha rotina, que tinha chamado a atenção daquele homem especificamente? Tentei pensar em qualquer coisa que pudesse conectar. Algum incidente no posto. Alguma pessoa que eu tinha atendido ou com quem eu tinha trocado palavra, de forma que gerava desentendimento. Alguma situação fora do trabalho. Não encontrei nada. Nos 4 anos que eu trabalhava naquele posto, eu nunca tinha tido conflito com cliente. Nunca tinha sido envolvido em nenhuma situação além do trabalho normal. Nunca tinha dado atenção a ninguém que eu não devia ter dado. "Seu Sebastião", eu disse. "O Edmilson."
Você sabe se ele tinha algum histórico de conflito com cliente? Alguma coisa que podia ter chamado a atenção de alguém? Sebastião pensou. Não que eu me lembre, era funcionário sem problema. E a pessoa que deixou o caderno 3 anos atrás? Nunca foi identificada? Nunca. Aquilo era perturbador de uma forma específica. Se a pessoa de 3 anos atrás nunca tinha sido identificada e agora havia um caderno novo com padrão parecido, havia 2 possibilidades. Ou era a mesma pessoa, voltando depois de anos, ou era outra pessoa usando o mesmo método. Método. Aquela palavra ficou na minha cabeça. Capa preta, espiral, anotações metódicas com data, ângulo morto de câmera mapeado, pessoa específica identificada com detalhes físicos e de rotina. Aquilo não era impulso de alguém perturbado agindo por instinto. Era método desenvolvido, executado com cuidado, com paciência de quem observa por semanas antes de agir. E se havia método, havia execução. O caderno era a etapa de planejamento, não o objetivo final. O que vem depois do caderno? Eu perguntei em voz alta, sem direcionar a pergunta a ninguém específico. Nenhum dos dois respondeu imediatamente. Foi Wagner que falou depois de um momento de silêncio. Pensando no Edmilson, o caderno veio antes dos pneus riscados. Sim. Os pneus foram a segunda etapa. Sim. Então essa é a primeira etapa. Ficamos em silêncio os 3. O caderno não era o perigo. O caderno era o aviso de que o perigo ainda estava por vir. Sebastião ligou para a polícia às 3h30 da manhã. Não o 190, que era a emergência. Ligou direto para o número da delegacia local que ele tinha no celular de quando houve um assalto tentado no posto 2 anos atrás. O telefone tocou por tempo longo antes de alguém atender. O policial que atendeu ouviu o resumo da situação e disse que ia mandar uma viatura passar pelo posto. Mandar passar era diferente de atender a ocorrência. Eu sabia a diferença e Sebastião também sabia. Passar significava viatura que dava uma volta, olhava que estava tudo certo do lado de fora e seguia. Mas era o que tinha disponível naquela madrugada numa cidade pequena do interior de Minas. A viatura chegou em 15 minutos. 2 policiais, homem e mulher, ambos com aquela expressão de turno noturno que mistura a atenção com cansaço. Entraram, olharam ao redor, pediram o caderno. A policial, que se chamava Márcia, leu o caderno por uns 5 minutos, enquanto o parceiro dela ficou do lado de fora, fazendo uma volta no posto. Quando terminou de ler, ela ficou em silêncio por um momento. Tem câmera? Ela disse. Tem, Sebastião respondeu. Mas a câmera do corredor tem um ângulo morto, como está anotado no caderno aí. Ela olhou para a passagem sobre o ângulo morto no caderno. Depois olhou para o corredor. Quem mapeou esse ângulo morto sabia o que estava fazendo, ela disse. É o que a gente acha também. Tem câmera externa, na pista? Tem. 3 câmeras externas. Foram até o computador. As câmeras externas cobriam a pista de abastecimento, a entrada do posto e o estacionamento lateral. Márcia pediu para voltar para o horário de 1 hora antes da 1h22. Passando em velocidade rápida, às 0h47, um carro entrou no posto pela entrada principal. Abasteceu. Ficou parado por uns 3 minutos. Saiu. Mas não saiu pela saída principal da pista. Dobrou para a lateral do posto, que dava acesso ao estacionamento e à porta dos fundos, e sumiu do quadro da câmera principal. Ele entrou pelo frente e saiu pelo fundo, Márcia disse. Para não aparecer saindo nas câmeras externas depois de deixar o caderno, eu disse. Ela me olhou. Exatamente. Mas entrou para o abastecimento. Tem câmera na bomba? Tem. Pega a placa. Foram até o sistema específico das bombas de abastecimento. Imagem melhor do que a câmera do corredor, posicionada para capturar placa e parte da lateral do veículo. Carro prata, médio porte, placa visível, legível.
Márcia fotografou a tela com o celular dela. Isso a gente consegue trabalhar, ela disse. Márcia e o parceiro dela ficaram no posto até às 5 da manhã. Nesse período, eu fiquei tentando trabalhar normalmente, que é mais difícil do que parece quando a cabeça está em outro lugar. Fiz a ronda das 4 no modo automático, limpando o que precisava limpar, tentando não ficar olhando para o corredor dos banheiros mais do que o necessário. Antes de ir embora, Márcia me chamou de lado. Anderson, a placa do carro vai dar o dono do veículo. Mas dono do veículo não é necessariamente quem dirigia. Pode ter sido emprestado, alugado, qualquer coisa. Então pode levar um tempo para chegar na pessoa certa. Quanto tempo? Depende. Amanhã de manhã a gente já tem o dono. Aí é investigar de lá. Dias, talvez uma semana. E até lá. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você tem alguém na sua casa? Mora sozinho? Moro com minha mãe. A sua mãe sabe do endereço dela, do seu trajeto para trabalho? Sabe do endereço porque é a casa dela. Do trajeto não sei se sabe especificamente. Precisa conversar com ela, não para assustar, mas para ela saber que não deve abrir porta para estranho por alguns dias até a gente resolver isso. Assinei o registro de ocorrência que ela me apresentou. Número de protocolo que fotografei no celular. Quando eles foram embora, o posto tinha voltado a ficar só eu e Wagner. O sol ainda não tinha nascido. Eram 5:30 da manhã. Aquela hora de escuridão que começa a clarear nas bordas, mas que ainda é noite no centro. Wagner foi me buscar café sem eu pedir. Ficamos encostados no balcão tomando café em silêncio por uns 10 minutos. Anderson. Que foi? Esse caderno. Você percebeu que tem datas começando há 22 dias? Percebi. 22 dias de observação antes de deixar o caderno. Sim. Isso significa que enquanto ele observava, ele também frequentava o posto. Por 22 dias. Parei com o copo de café na mão. Não tinha chegado a essa conclusão ainda, mas era óbvia e era perturbadora de uma forma que foi crescendo enquanto eu processava. Por 22 dias, aquele homem tinha frequentado o posto sem que eu tivesse percebido como ameaça. Tinha estado no mesmo espaço que eu. Talvez trocado palavra, talvez não. Tinha me observado de perto o suficiente para saber o modelo do meu boné e estimar quantos minutos eu levava para fazer a ronda dos banheiros. E eu nunca tinha percebido nada, além de um homem perguntando se eu era o zelador da noite. Fui para casa às 8 da manhã como sempre, mas não foi como sempre. Saí pela porta dos fundos como de costume, dobrei na esquina da rua lateral, peguei o caminho de 2 quarteirões que eu fazia todo dia sem pensar. Mas naquela manhã eu pensava. Ficava olhando para frente e para trás, no ritmo de quem não consegue andar em linha reta sem verificar os lados. A rua estava vazia. Era hora de pouquíssimo movimento, aquele intervalo entre os trabalhadores que saíram cedo e as crianças que ainda não foram para a escola. Cheguei em casa. Minha mãe estava na cozinha fazendo café. Mulher de 58 anos que trabalhava numa farmácia da cidade e que conhecia cada pessoa do bairro pelo nome. Sentei na mesa da cozinha e fui direto ao assunto, do jeito que eu sabia que ela preferia. Sem rodeio, mas sem exagero também. Contei sobre o caderno, sobre as anotações, sobre o que a Márcia tinha dito sobre não abrir porta para estranho. Ela me ouviu sem interromper, com as mãos em volta da xícara de café, e quando eu terminei, ficou em silêncio por um momento. Tem quanto tempo que você trabalha nesse posto? 4 anos. E em 4 anos você nunca teve problema. Nunca. Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse, você vai continuar indo trabalhar? Vou. Tá bom. Ela se levantou, foi até a janela. Ficou olhando para a rua por um segundo. Essa semana eu saio do trabalho mais cedo e espero você chegar em casa antes de sair. Não pedi que ela fizesse isso. Ela decidiu sozinha, porque era esse o jeito dela de lidar com situação que não conseguia resolver diretamente. Dormi mal.
Acordei às 2 da tarde com aquela sensação de sono que não resolveu nada, porque a cabeça não desligou completamente em nenhum momento. Às 4 da tarde, Márcia me ligou. Anderson, a placa do carro voltou. Sentei na cama. Quem é o dono? O carro está registrado em nome de uma empresa de aluguel de veículos em Belo Horizonte. Estamos em contato com eles para identificar quem alugou nessa data. Isso demora. Empresa de aluguel tem que cooperar com investigação policial. Geralmente coopera rápido quando a gente explica o motivo. Até amanhã de manhã a gente deve ter o nome. E essa noite? Pausa. Você vai trabalhar essa noite? Vou. Vou pedir para a viatura passar com mais frequência pelo posto. Desliguei. Fui até a janela do quarto. Olhei para a rua da mesma forma que minha mãe tinha olhado de manhã. A rua estava normal. Criança brincando na calçada, vizinho regando planta na janela, o cotidiano de cidade pequena numa tarde de quinta. Mas eu sabia que em algum lugar dessa cidade, ou na cidade vizinha, ou em Belo Horizonte, onde o carro tinha sido alugado, havia um homem que sabia meu nome, sabia minha rotina, sabia onde eu morava e que tinha um plano que o caderno era só a primeira parte. Voltei para o posto naquela noite às 11h40, como sempre. Wagner já estava lá. Me olhou quando entrei com aquela expressão de quem passou o dia pensando na mesma coisa que eu e que não precisava de palavra para confirmar. O posto tinha movimento normal de quinta à noite. Caminhoneiro aqui, carro de família de viagem ali, cliente rápido que parava para comprar água e cigarro e saía. Tudo exatamente como sempre. Mas eu olhava para cada rosto diferente de antes. Não de forma que alguém percebesse de fora. Eu continuava fazendo o trabalho, limpando o que precisava limpar, conversando quando precisava conversar. Mas havia uma parte da minha atenção que ficou dedicada a monitorar. Quem entrava, quanto tempo ficava, se olhava para o corredor dos banheiros de forma que era de cliente normal ou de outra coisa. Às 2 da manhã, fiz a ronda dos banheiros. Entrei no masculino, limpei normalmente, olhei cada canto com mais atenção do que o habitual. Nada fora do lugar. Mas na saída do banheiro, no corredor, parei. Havia algo diferente na parede do lado do depósito. Aquela parede que ficava no ângulo morto da câmera, que o caderno mencionava especificamente como ponto não coberto. Havia uma marca nova. Na altura dos olhos, no reboco da parede, uma linha horizontal riscada com objeto pontudo. Uns 30 centímetros de comprimento, firme, deliberada. Não era arranhão de quem esbarrou sem querer. Era marca feita de propósito. Fui até Wagner. Mostrei no celular a foto que tinha tirado da marca. Ele olhou. Quando foi que você limpou o corredor antes? 00:30. A marca não estava. Então foi entre 00:30 e 2 da manhã. No ângulo morto da câmera. Wagner ficou olhando para a foto por um segundo. Ele esteve aqui hoje à noite. Não precisei confirmar, nós dois sabíamos. Ele tinha voltado e tinha deixado uma marca que só eu ou Wagner iríamos encontrar, no único ponto do corredor que a câmera não cobria. Não era aviso para a polícia, era recado para mim. Ele sabe que a gente achou o caderno, eu disse. Wagner me olhou. E ele veio mesmo assim. Márcia me ligou às 9 da manhã de sexta. 1 hora depois que eu tinha chegado em casa. Eu ainda estava acordado. Não tinha conseguido dormir depois do turno por causa da marca na parede. Tinha ficado sentado na sala, ouvindo minha mãe se preparar para trabalhar, tomado café com ela, ficado sozinho quando ela saiu. Quando o celular tocou, eu já estava esperando. A empresa de aluguel cooperou, Márcia disse. O carro foi alugado em nome de um homem chamado Robson Tadeu Alves. 37 anos, endereço em Belo Horizonte. Robson. Fui pelo nome na cabeça. Não reconheci de imediato. Você conhece esse nome? Ela perguntou. Não imediatamente. Mas o nome não é o suficiente para ter certeza. Entendo. Vou te mandar uma foto. É da carteira de motorista dele que a empresa de aluguel tinha no cadastro. Você confirma se é o rosto da câmera do posto. A foto chegou em menos de 1 minuto. Abri.
Era o homem do capuz da câmera do posto. Rosto mais claro do que na gravação de câmera de segurança, mas inequivocamente o mesmo. Estrutura do rosto, formato do queixo, sobrancelhas. Mandei mensagem para Márcia. É ele. Ela respondeu em segundos. Confirmado. Vou passar o nome para o delegado responsável pelo caso para abertura de investigação formal. E ele mora em Belo Horizonte? Endereço registrado lá. Mas endereço registrado não significa que está lá agora. Ele estava aqui ontem à noite. Eu sei. A marca na parede que você reportou está no registro. É o que justifica a urgência da investigação. Desliguei. Fui até o notebook e pesquisei o nome. Robson Tadeu Alves, Belo Horizonte. Nome comum o suficiente para gerar muitos resultados que não eram a pessoa que eu procurava. Mas havia uma ferramenta que eu não tinha usado ainda. Fui até as redes sociais e busquei o nome com filtro de cidade. Encontrei um perfil. Foto de rosto que batia com o da carteira de motorista. Perfil com poucas postagens, a maioria de uns 2 anos atrás. Depois um longo silêncio e algumas postagens recentes. Fui nas postagens recentes. A mais nova era de 3 semanas atrás. Era uma foto tirada de dentro de um carro em movimento pela janela, mostrando uma rodovia. A rodovia que eu reconheci como a Federal que passava pelo posto onde eu trabalhava. Sem legenda. Só a foto. 3 semanas atrás, era exatamente quando o caderno começava a ter anotações. Fui mais fundo no perfil de Robson. As postagens de 2 anos atrás eram de vida normal. Foto com amigos, foto de churrasco, foto de time de futebol. Uma pessoa que existia em rede social do jeito que a maioria das pessoas existe, sem nada que chamasse atenção especial. Mas havia um detalhe nas postagens antigas que eu fui encontrar depois de muito scroll para trás, numa foto de aniversário de uns 3 anos atrás. Na foto, havia um grupo de umas 8 pessoas num bar. Robson estava no centro, com copo levantado para a câmera. Ao fundo, levemente desfocado, mas reconhecível para quem conhecia o rosto, havia outro homem. Que eu reconheci. Era o Edmilson. O mesmo Edmilson que tinha trabalhado no posto faz 3 anos. O mesmo cujos pneus tinham sido riscados depois do caderno. O mesmo que tinha pedido transferência com urgência para outra cidade. Robson e Edmilson se conheciam. Fiquei olhando para a foto por um tempo longo. Então, liguei para Márcia de novo. Márcia. Eu encontrei uma foto nas redes sociais do Robson. Ele aparece junto com o Edmilson, o funcionário do posto de 3 anos atrás. Silêncio do outro lado por uns 3 segundos. Manda essa foto para mim agora. Mandei. Anderson, ela disse depois de receber. Você sabe onde o Edmilson está atualmente? Não, o Sebastião perdeu o contato com ele depois da transferência. Vou tentar localizar pelo cadastro da empresa onde ele foi trabalhar. Mas Anderson, ouve bem o que eu vou dizer. Estou ouvindo. Você não vai trabalhar hoje à noite. Por quê? Porque se Robson e o Edmilson se conhecem e o Edmilson passou pelo mesmo processo que você está passando agora, eu preciso entender qual foi o resultado daquilo antes de te deixar voltar para o posto. Você entende? Entendi. E o que eu entendi me fez ficar imóvel por um momento. Ela não estava dizendo que eu não devia ir trabalhar porque era precaução de rotina. Ela estava dizendo que precisava saber o que tinha acontecido com o Edmilson antes de me expor de novo. O que você acha que aconteceu com ele? Eu perguntei. Pausa. Ainda não sei. É o que preciso descobrir. Não fui trabalhar naquela noite. Sebastião entendeu quando liguei. Disse que ia cobrir o turno com outro funcionário que ele já tinha em mente, que enquanto a situação não estivesse resolvida, era melhor assim. Fiquei em casa com minha mãe. Não contei tudo que Márcia tinha dito, só que a investigação estava avançando e que ela tinha pedido para eu ficar em casa por precaução naquela noite. Minha mãe não fez pergunta além de confirmar que eu estava bem e ficou na sala comigo, assistindo televisão até mais tarde do que ela costumava ficar acordada. Às 11 da noite, ela foi dormir.
Eu fiquei. Às 11h40, Márcia me ligou. Localizamos o Edmilson. Ele está bem? Uma pausa que durou 1 segundo a mais do que eu queria. Está, mas não foi simples localizar. Ele trocou de cidade 2 vezes depois da transferência do posto. Atualmente, mora em Uberlândia, mudou o número de telefone, não tem rede social ativa. Ele fugiu. Parece isso. Quando eu falei com ele por telefone, ele demorou para confirmar que era ele mesmo. Quando entendeu que era investigação policial, não jornalista ou qualquer outra coisa, aí ele falou. O que ele disse? Disse que depois dos pneus riscados teve mais coisa. 1 semana depois dos pneus, uma pedra foi jogada na janela do apartamento dele de madrugada, não de noite. De madrugada, quando ele estava dormindo. Não acertou ninguém, mas o vidro estourou e o barulho acordou ele e a namorada que morava com ele. E ele foi para a polícia? Foi. Registrou. A investigação não chegou a nenhuma pessoa identificada. 2 semanas depois ele pediu transferência. E na Cidade Nova? Disse que nas primeiras 3 semanas na Cidade Nova, ele percebeu que tinha alguém observando o apartamento dele. Carro estacionado na rua de madrugada que ia embora quando ele abria a janela. Não chegou a ter certeza de que era a mesma pessoa, mas foi o suficiente para ele mudar de cidade de novo. Então a pessoa foi atrás dele na Cidade Nova. É o que ele acredita. Anderson, o Edmilson ficou com medo o suficiente para mudar de cidade 2 vezes e apagar a própria presença digital. Isso me diz que o que ele viveu foi sério o suficiente para justificar isso. Fiquei em silêncio por um momento. E o Robson? Por que o Edmilson? Por que eu? Qual é a conexão? Isso o Edmilson não soube responder. Diz que nunca entendeu o motivo. Diz que nunca tinha tido conflito com ninguém chamado Robson. Nunca tinha cruzado com essa pessoa de forma que lembrasse. Então escolheu aleatoriamente? Ou há uma conexão que nenhum dos dois percebeu? É o que a investigação precisa descobrir. Desliguei. Fui até a janela da sala. A rua da minha casa estava vazia e silenciosa. A mesma rua de sempre, com a mesma luz do poste da esquina que sempre piscava levemente quando fazia vento. Mas eu fiquei olhando para o lado de baixo da rua, no trecho escuro entre 2 postes, onde um carro estacionado de madrugada seria difícil de ver. Não havia nenhum carro. Mas eu fiquei olhando assim mesmo. No sábado de manhã, Márcia me ligou com a atualização. O delegado responsável pelo caso tinha emitido notificação formal para Robson Tadeu Alves se apresentar na delegacia para prestar esclarecimentos. Notificação ia ser cumprida no endereço de Belo Horizonte, que constava no cadastro da empresa de aluguel de carro. E se ele não estiver lá? Eu perguntei. Se não estiver no endereço, a gente declara paradeiro desconhecido e emite alerta. Mas Anderson, notificação não é mandado de prisão. Até que a investigação configure crime com materialidade suficiente, ele é pessoa sendo investigada, não presa. O que seria materialidade suficiente? Ameaça documentada com destinatário específico, dano a patrimônio ou flagrante de ação. A marca na parede do posto. É dano a patrimônio do posto. Temos que provar que foi ele. A câmera do ângulo morto não pega. Temos o carro na câmera externa, mas na hora da marca, ele estava dentro do posto, não no carro. Ele sabia disso quando escolheu fazer no ângulo morto. Exatamente. Fiquei em silêncio por 1 segundo. Então ele ainda não pode ser preso. Ainda não. Mas a investigação está ativa e ele sabe que está sendo investigado a partir do momento que receber a notificação. E quando souber que está sendo investigado, o que ele faz? Outra pausa de Márcia que eu aprendi a prestar atenção, porque era onde a informação que ela não queria dizer diretamente ficava. Anderson. O Edmilson disse que a escalada aconteceu depois que ele foi à polícia pela primeira vez. Fiquei imóvel. Você está dizendo que ir à polícia pode ter acelerado o que aconteceu com o Edmilson?
Estou dizendo que é uma possibilidade que a gente não pode descartar e que você precisa estar preparado para a eventualidade de que a notificação para o Robson mude o comportamento dele. Mude como? Para algo mais direto do que caderno e marca em parede. Desliguei. Sentei na cadeira da cozinha por um tempo. Minha mãe estava no mercado. A casa estava em silêncio. Pensei no Edmilson numa cidade diferente, com número diferente, sem rede social, ainda se perguntando se o carro que estacionava perto do apartamento dele de madrugada era a mesma pessoa. E pensei que eu não queria chegar naquele ponto. Não queria ser a pessoa que muda de cidade 2 vezes e apaga a própria existência para fugir de alguém que nunca tinha me dado um motivo claro. Mas também não sabia o que fazer com a informação de que a investigação formal podia acelerar o perigo em vez de resolvê-lo. Havia uma coisa que eu precisava fazer antes que qualquer outra coisa acontecesse. Precisava entender por que eu. Peguei o caderno. Márcia tinha ficado com o original, mas eu tinha fotografado cada página antes de entregar. Fui página por página, mais devagar do que tinha lido na madrugada que encontrei, procurando qualquer coisa que eu pudesse ter deixado passar. As anotações eram metódicas demais para não ter significado além do que apareciam. Data, hora, observação. Mas havia um padrão na escolha do que anotar, que eu comecei a perceber lendo com essa intenção. Ele anotava ausências. Não só o que estava presente. Anotava quando eu não estava no corredor, quando a câmera tinha ângulo morto, quando Wagner estava no fundo da loja, longe do balcão, quando o posto ficava sem cliente por mais de 10 minutos seguidos. Não era mapeamento de rotina de quem queria me observar, era mapeamento de janelas, de oportunidade. O caderno era plano de quando agir, não de quanto tempo observar. E havia uma página perto do final que eu tinha passado mais rápido na primeira leitura, porque parecia só anotação de data e hora como as outras, mas que agora, lendo com essa perspectiva, tinha peso diferente. Sexta da 3ª semana, após as 4 da manhã. Corredor sem câmera, zelador na ronda dos banheiros, atendente no depósito para reposição de estoque, janela de 12 minutos sem testemunha no corredor. Sexta da 3ª semana. Aquela sexta era a próxima sexta. 2 dias. E ele tinha ido ao posto na quinta à noite, na véspera, deixar a marca na parede, no ângulo morto da câmera. Não era recado para mim. Era verificação final. Confirmando que o corredor continuava com o mesmo ângulo morto, que a câmera não tinha sido movida, que o plano ainda era viável. Liguei para Márcia com a mão que estava levemente menos firme do que eu queria. Márcia, eu acho que ele planejou agir na próxima sexta de madrugada, após as 4 da manhã, no corredor dos banheiros do posto. Silêncio do outro lado. Manda as fotos das páginas do caderno para mim agora. Mandei todas as fotos, enquanto ela ainda estava na linha. Anderson, eu preciso falar com o delegado agora. Fica no celular. Fiquei esperando por 22 minutos. Longa espera que eu passei olhando para a mesa da cozinha, sem ver nada. Quando Márcia voltou, a voz tinha aquela qualidade diferente que eu tinha aprendido a identificar como mudança de tom de situação. O delegado vai solicitar a autorização judicial para a operação de flagrante na próxima sexta no posto. Se for concedida, a gente monta a equipe no posto antes das 4 da manhã para prender Robson em flagrante se ele aparecer. E se não aparecer? Então, a investigação continua por outro caminho. Mas Anderson, ela fez pausa. Se ele aparecer e for pego em flagrante, acaba. Desliguei. Fui até o quarto. Sentei na beira da cama. Olhei para o teto. A próxima sexta. 2 dias. A autorização judicial saiu na quinta à tarde. Márcia me ligou para contar. Voz mais firme do que nas ligações anteriores, aquela qualidade de quem está passando de fase de investigação para fase de ação. A operação está confirmada
Equipe de 4 policiais chega ao posto às 3 da manhã de sexta. Vão ficar posicionados em pontos que não aparecem nas câmeras externas antes de Robson eventualmente chegar. Eventualmente. Ele pode não aparecer. Pode ter mudado o plano, pode ter percebido que algo mudou no posto, pode ter desistido. A operação acontece independente disso, porque é a melhor janela que temos. E eu fico em casa? Pausa. Essa é a questão que precisamos alinhar. Se você não estiver no posto, a rotina vai estar diferente e ele pode perceber antes de agir. Mas colocar você no meio de operação policial também não é simples. Se eu não estiver lá, ele não age. Provavelmente não. Você é o alvo. Então, preciso estar lá. Anderson, isso não é decisão minha sozinha. Vou falar com o delegado. Ela ligou de volta em 40 minutos. O delegado tinha concordado que minha presença era necessária para manter a normalidade da rotina, mas com condição. Eu ficaria dentro da loja, não entraria no corredor dos banheiros depois das 3 da manhã. Qualquer coisa fora do padrão, eu comunicaria imediatamente pelo celular, sem agir por conta própria. Aceitei. Não contei nada para minha mãe sobre a operação. Disse que ia trabalhar normalmente. Ela me olhou com aquela expressão de quem percebe que tem mais do que está sendo dito, mas que respeita o espaço do filho. Cheguei ao posto na sexta às 11h40. A equipe policial já estava lá, chegando aos poucos em carros diferentes para não chamar atenção. 2 ficaram no depósito dos fundos. 1 ficou dentro de uma das cabines do banheiro feminino com a porta encostada. 1 ficou no carro no estacionamento lateral, onde havia câmera morta. Wagner sabia da operação. Sebastião também. Os 3 ficamos fazendo o turno, como se nada tivesse diferente, que era a parte mais difícil, porque cada cliente que entrava, eu olhava uma fração de segundo mais do que o normal, tentando não demonstrar que estava olhando. Às 2 da manhã fiz a ronda das câmaras, 1 a menos, banheiros, depósito exterior. Tudo normal. Às 3h20 o posto ficou completamente sem cliente por primeira vez naquela noite. Às 3h48, um carro entrou pela pista de abastecimento. Carro prata, médio porte. O carro abasteceu. Ficou parado na bomba por uns 3 minutos depois de abastecer, motor ligado, sem ninguém sair. Eu estava atrás do balcão do lado de Wagner, olhando para o celular como se estivesse mexendo em alguma coisa, mas com o olho na pista através do vidro. Depois o carro se moveu. Não foi para a saída principal. Dobrou para a lateral, em direção ao estacionamento, o mesmo caminho que a câmera externa tinha mostrado na noite do caderno. Mandei mensagem para Márcia. Carro entrou pelo lateral. Resposta imediata. Recebido. Equipe posicionada. Wagner e eu ficamos no balcão. Não trocamos palavra. Havia um acordo não verbal entre nós que era feito de 8 meses de turno noturno compartilhado e que não precisava de instrução. Ficamos esperando. 2 minutos e meio de silêncio que pareceram mais longos. Então ouvi o som da porta dos fundos abrindo. E depois, por uns 20 segundos, nada. E depois o som de vozes no corredor. Não de conversa. O tom específico de policial em abordagem, firme, controlado, com aquela autoridade que não admite resposta que não seja parar, mais 20 segundos. Márcia abriu a porta do corredor e acenou para mim. Fui até o corredor. Robson Tadeu Alves estava de costas para a parede do depósito. Aquela parede do ângulo morto da câmera que ele tinha mapeado com tanto cuidado, com 2 policiais na frente e as mãos sendo imobilizadas atrás das costas. Ele não gritou, não tentou correr. Ficou em silêncio com aquela expressão de quem calculou muita coisa por muitas semanas e chegou ao único resultado que não tinha calculado. Me olhou. Fiquei parado na entrada do corredor, olhando para ele por um segundo. Não havia raiva naquele momento, que era o que eu esperava sentir. Era uma coisa mais quieta do que raiva. Era a percepção de que o homem que eu estava vendo de frente pela primeira vez era uma pessoa que eu não reconhecia de nenhum lugar que importava,
que não havia motivo que eu pudesse enxergar naquele rosto e que alguma coisa ia precisar ser explicada que talvez nunca fechasse completamente. Os policiais o levaram para fora. Fui até o balcão. Sentei na cadeira atrás do balcão pela primeira vez em 4 anos, porque minha mãe sempre dizia que zelador não senta em cadeira de atendente. Wagner foi me buscar café. Às 6 da manhã terminei o turno, peguei meu material, fui até a porta dos fundos, parei por um segundo antes de abrir. Depois abri e fui embora. Faz 6 meses desde aquela sexta de madrugada. Continuo trabalhando no posto. Isso é a primeira coisa que as pessoas perguntam quando eu conto essa história, e entendo por que perguntam. A resposta é que eu pensei bastante sobre isso nos dias depois da prisão do Robson, e cheguei à conclusão de que sair seria deixar que aquela situação redefinisse o lugar que eu trabalhava, e eu não queria dar esse resultado para ela. O Robson foi indiciado por invasão de domicílio pelo acesso não autorizado ao posto fora do horário de atendimento, por dano a patrimônio pela marca na parede e por ameaça implícita documentada pelo caderno e pela marca. O processo ainda estava correndo quando comecei a contar essa história. Sobre o que ele vai receber de pena, eu não sei ainda. Sobre o motivo, descobrimos. Não no interrogatório, onde ele ficou em silêncio por muito tempo. Foi por conta da investigação que o delegado continuou mesmo depois da prisão. Robson havia trabalhado num posto de gasolina em Belo Horizonte 6 anos atrás. Tinha sido demitido depois de um conflito com o gerente. Conflito que ele atribuía a outro funcionário que tinha feito denúncia sobre ele para a gerência. Esse funcionário, depois de algum tempo, tinha saído desse posto e ido trabalhar em outro posto, numa cidade do interior, que era o posto onde o Edmilson trabalhava. Robson foi atrás do funcionário original. Mas quando chegou à cidade, encontrou que ele tinha saído antes. Ficou com o Edmilson como alvo por alguma lógica que o delegado descreveu como deslocamento de hostilidade, que é termo que eu não conhecia, mas que entendi como ódio que não encontra o destino original e se instala no que está próximo. Quando o Edmilson foi embora, Robson voltou para Belo Horizonte. E 2 anos depois foi embora de novo, de carro alugado, de volta para a rodovia, de volta para o posto, de volta para mim, sem que eu tivesse nenhuma relação com nenhuma parte daquela história original. Eu era o funcionário do posto que estava disponível quando ele voltou. Era isso. Não havia explicação maior do que essa. Não havia motivo que envolvesse qualquer coisa que eu tivesse feito ou deixado de fazer. Era a ausência de motivo que tornava tudo aquilo mais difícil de carregar do que se houvesse um. O Edmilson foi informado da prisão pela Márcia. Ela me contou que ele ficou em silêncio do outro lado do telefone por um tempo longo depois de ouvir. Que quando falou disse só que era bom saber, que ia continuar em Uberlândia assim mesmo por enquanto. Eu entendo isso. Às vezes o lugar que a gente escolheu para se sentir seguro vira o lugar que importa, independente do motivo que nos levou até lá. O que mudou em mim desde aquela noite é pequeno de explicar, mas grande de viver. Eu olho para dentro dos banheiros quando entro. Não de forma ansiosa, de forma presente. Sei o que é coisa de cliente, sei o que é coisa de manutenção, sei o que não pertence. Sei a diferença entre o caderno de alguém que esqueceu e o caderno que foi deixado. E nas madrugadas, em que o posto fica vazio por mais de 10 minutos seguidos, quando o silêncio de rodovia entra pela porta e o corredor dos banheiros fica só, com a luz fluorescente que sempre piscou levemente, eu presto atenção. Não por medo, por respeito ao que aprendi que o silêncio pode guardar. O que mais me marcou nessa história foi pensar quantas vezes a gente passa por alguém observando e nem percebe. O Anderson só achou um caderno esquecido. Podia ter sido bem pior se ele tivesse ignorado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo relato.